que é intensidade? Intensidade é a carga, o peso que eu coloco ali para o meu aluno. Né? E tem várias formas de analisar a intensidade do meu treino. Né? Por exemplo, né? Eu posso analisar a intensidade do meu treino pelo teste de um RM. Né? Qual que é o percentual que eu vou trabalhar do teste de um RM? 80%, 90%, 70%? Tem que ver. Né? É uma variável. Uma outra variável da carga de treino, tá? Que eu posso manipular a intensidade, uma outra variável da carga, não, uma outra forma de manipular a intensidade, né? São as escalas de repetições de reserva, né? Então, as escalas de repetições de reserva vão mostrar quantas repetições eu tenho de reserva em cada série. Isso é um outro caminho legal também para a gente poder trabalhar, né? Pensando em hipertrofia. Além disso, a gente pode trabalhar também, né, com falha. Né? Ó, vou trabalhar com zona de RM, vou trabalhar até a falha. Né? É um caminho? É um caminho. Só que a questão é, vale a pena trabalhar até a falha com todos os meus clientes? Com iniciante, com intermediário, com avançado? Eu tenho que analisar. Né? Ou seja, são vários caminhos que eu tenho para manipular a intensidade do que eu vou estar trabalhando, né? E tem um princípio, né, proposto, né, não por vários autores, né? Vou citar um deles aqui, mais recente, né? Professor Scott Dankel, né? O professor Scott Dankel, ele fala muito da progressão de carga de treino, né? Ou progressão do load de treino, né? Que eu posso aumentar essa progressão da carga de treino aumentando simplesmente o peso, né? Então, por exemplo, eu fazia 3 de 10 com 70 quilos. Agora eu faço 3 de 10 com 78 quilos. É uma maneira de eu progredir a carga de treino. Eu estou aumentando a intensidade, né? É um caminho, sim. Outro caminho para aumentar a intensidade, né, a gente está pensando, né, na progressão dessas cargas de treino. Né? Uma outra maneira também, aumentar o volume. Eu fazia 3 de 10, agora eu faço 5 de 10. Estou aumentando o volume. E uma outra maneira também, né, falando de sobrecarga progressiva, seria aumentar a frequência semanal também. Né? A frequência semanal. Lógico, a literatura mostra que a frequência semanal ela é muito relevante, principalmente quando eu estou pensando em aumentar o volume de treino. Né? Professor, então quer dizer que quando eu estou pensando lá em montar minha planilha de treino, eu tenho que pensar, quanto maior a intensidade, maior o recrutamento de fibras? Sim. Então, eu posso fazer um treino que eu vou recrutar menor número de unidades motoras, vou recrutar maior número de unidades motoras, menor número de unidades motoras. Né? Então, eu tenho que pensar nisso. Né? E aí, fica a dica. Quando eu tenho um aluno avançado, que treina há 10 anos, por exemplo, quanto mais treinado, menos treinável. Então, será que não seria interessante, em alguns momentos do seu planejamento, da sua periodização, você aumentar a intensidade do seu treino? Né? Lógico, eu não estou falando que tem que aumentar a intensidade o tempo inteiro. Não estou falando isso, não. Mas que é importante eu maximizar o recrutamento de unidades motoras. Por exemplo, eu tenho um aluno iniciante, intermediário e avançado. Ou seja, eu estou pensando em gerar mais resultado em hipertrofia, será que eu tenho que trabalhar a mesma intensidade quando eu estou pensando em hipertrofia para o iniciante, intermediário e avançado? Será? Não. Não. Não necessariamente. Tá? A intensidade ela difere quando eu tenho um aluno iniciante, quando eu tenho um aluno intermediário e quando eu tenho um aluno avançado. Então, quando alguém me pergunta, professor, né, a intensidade, quanto maior, mais hipertrofia, eu falo, depende do seu cliente. Quem é o seu aluno? Né? Isso influencia demais, não tenha dúvida. Né? Então, são situações diferentes, clientes diferentes. Né? E aí a gente tem que pensar, né? Quais são as fibras que eu quero inervar, excitar, recrutar mais naquele meu treino. Então, a intensidade é uma variável importante no processo de hipertrofia para gerar mais resultado para o meu cliente? Sim, sim, não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida disso. Né?
A literatura tem mostrado, lógico, né, que os treinos mais intensos, principalmente para o público avançado, né, são situações que levam o cara a hipertrofiar mais, né? Mas eu não posso falar que isso é uma verdade absoluta para o iniciante, para o intermediário e para o avançado. Tá? Então, você tem que pensar no tipo de fibra muscular quando você está pensando em intensidade de treino. Então, você tem que pensar em fibras do tipo 1, 2A e fibra 2X. Tá? Professor, quando eu estou treinando até a falha, que tipo de fibra que eu estou recrutando? 1, 2A e 2X. Ah, então quer dizer que treinar até a falha aumenta o padrão de recrutamento de fibras? Sim, sim. Existe só essa estratégia? Não. Tá? Você não vai aumentar o padrão de recrutamento de fibras só porque você trabalha até a falha. Eu só estou dando o exemplo da falha, né? Que com a falha você consegue inervar, recitar, recrutar, danificar o maior número de unidades motoras. Tá? Isso é muito importante, é um dos caminhos. E volume?